Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área. Estamos aqui para um duelo aí, Nike Streak Fly e Fila KR5. Bora conferir? Então se liga no canal que tem muito conteúdo legal, trazendo um pouco da realidade dos meus treinos, desafios, provas, imagens em 360 graus, pedalando, correndo, caminhando, caindo na cidade, no asfalto, nas trilhas, nos morros, além de reviews de tênis, entrevistas e muito mais. Então vem comigo! É isso, antes de mais nada, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aviso assim que sair cada vídeo novo por aqui e dedão no like, na confiança que o vídeo é legal, fazer o YouTube entender que o conteúdo é relevante e indicar para mais pessoas, fechado? Agradecer primeiramente aqui meu aluno Paulo, que me emprestou novamente Streak Fly. Tem vídeos desse tênis aqui no card. E agradecer minha aluna Liana, que emprestou aqui o KR5 para eu trazer esse comparativo. Também tem vídeo do KR5 no card, que eu emprestei do Vitor para testar, meu amigo também. Então hoje eu peguei só para ter o tênis na mão para fazer esse duelo aqui e já trazer as sensações e características de cada um. Lembrando que são 17 quesitos que eu avalio de acordo com o teste que eu fiz, né? Eu rodei aproximadamente aí 25 km com o Streak Fly e, se não me engano, 16 com o KR5. Então são sensações iniciais, mas já dá para perceber bastante coisa, né? Obviamente das minhas sensações. Se você tem esses modelos, um deles, os dois, deixe nos comentários também o que você acha dentro desses quesitos, qual que seria mais interessante, fechado? A gente começa pelo design, né? E aqui para mim, ponto pro Streak Fly, design aí bem legal, bem arrojado, acho bem interessante. É uma proposta diferente, né, do que a Nike estava vindo com aqueles tênis mais altos e tal, veio com esse aqui com um design bem legal. Não que eu não goste do KR5, mas eu acho ele meio estreito assim demais, meio fininho. Então acho que ficou um pouco desproporcional assim. Então para mim ponto pro Streak Fly. Segundo quesito são as cores e daí ponto pro KR5, uma paleta de cores bem legal que a Fila lançou. Várias opções aí e tem lançado novas. Acredito que a Nike vai trazer mais opções desse tênis em breve também, mas no começo saiu só esse aqui e um que é também branco, acho que com um pouco mais de cinza, assim, um pouco mais neutro. E poxa, ó, do Paulo já tá bem encardidão aqui, né? Já não é uma coisa tão interessante. Falar agora do cabedal, e aqui pra mim, cara, ponto pro KR5, poxa, a Fila fez um cabedal assim diferenciado, é muito leve, muito respirável, translúcida, só uma telinha mesmo, muito fininha. Não que não seja legal o cabedal do Streak Fly, porra, o material da Nike também é muito legal, mas ele já é um pouquinho mais fechado, né? Já tem assim uma trama diferente, um pouquinho mais rígido também, mas é bem interessante. E a gente segue falando da lingueta, e aqui pra mim daí ponto pro Streak Fly, 2-2 no placar. A lingueta ela é atachada aqui nas laterais, bem legal, um clipezinho que já resolve o problema. Aqui, como a lingueta é mais solta, é bem levinha, bem fininha, eles tiveram que colocar 2 passadores, né, para você passar o cadarço aqui para tentar dar uma segurada nela. E se não usar, puxa, fica muito ruim, o ajuste aqui fica mais complicado. E ela é também um pouco mais baixa, eu prefiro essa lingueta aqui do Streak Fly, que ela é um pouco mais alta, vem mais, né, para cima aqui no peito do pé, fica mais interessante. Seguimos falando do cadarço e aqui empate, né, empate técnico, cadarço bem parecido, fininho, não são elásticos nenhum dos dois. Da Nike é até um pouquinho mais fino, mas não vi diferença significativa assim no cadarço dos dois. Então ponto para os dois nesse quesito. E a gente fala agora do ajuste no pé e para mim aqui ponto para o Streak Fly. Cara, o tênis encaixa muito legal no pé, fica um ajuste sensacional. Acho que essa parte aqui da amarração da lingueta, os passadores aqui, né, não são furos convencionais, eles têm um pouquinho de elasticidade quando você faz aqui a amarração, fica bem interessante. Então ajuste no pé de uma maneira geral, ponto para o Streak Fly. 4-3 no placar. E a gente fala agora do colar. O colar dos dois tem uma proposta parecida, bem fininho aí, né, só aquela tirinha mesmo, mas aqui para mim ponto para o Streak Fly, o material ser um pouco mais flexível, né, um pouquinho mais interessante. A parte interna tem uma peça bem confortável nos dois. Do KR5 ela é um pouquinho mais estreita, né, mais fininha, é menos acolchoada, né, e esse material aqui é mais rígido, mais firme um pouco. Achei que às vezes até incomoda um pouquinho na lateral do pé aqui. Então, para mim, ponto para o Streak Fly. A gente fala agora de contraforte e aqui, contraforte mais firme, que tem uma peça, né?
bem interessante, mas eu acho mais interessante o contraforte aqui do KR5. Não tem peça, né, ele não tem, mas ele é firme pelo material, né, e pela costura aqui, talvez ele tenha uma firmeza, mas sem ter essa peça dura, né, acho mais interessante. Então, ponto para o KR5, 5-4 no placar. E a gente fala agora de entressola, e poxa, difícil, hein, que usa um X da Nike, que no KR5 aí um material, né, secreto da fila, né, um EVA aí diferenciado, que eles não quiseram revelar muito bem, mas para mim, questão de entressola, ponto aqui para o Strikefly. O Zoom X é um material diferente mesmo, ele é macio no toque, ele é confortável e ele tem uma resposta que é bem legal. Quando eu testei os dois tênis, eu até comentei da sensação parecida, assim, de corrida, de conforto, né? Poxa, até falaram, mas tênis de R$1.000 comparar com um de 300 não dá e tal. Eu falei, a sensação de corrida me lembrou, um lembrou o outro. Mas aqui, acho que o ponto principal dessa entressola é porque ele tem uma placa de estabilidade que realmente dá um pouquinho mais de firmeza, ajuda naquela sensação assim de não te desgastar tanto, né, durante o treino. O KR5 ele já é menos estruturado, a entressola diz ter uma placa de estabilidade, mas ele já não é tão firme assim, tênis um pouco mais flexível. Então, questão de entressola, fica o Strikefly 6-4 o nosso duelo. E a gente fala agora do drop, e aqui empate técnico, né? Ambos têm um drop aí de 6 milímetros, até a altura de entressola bem parecida, né? Perfil aí bem parecido dos tênis, essa questão assim de pegada, de você estar mais próximo do chão, né? Um tênis um pouco mais baixo e tal, bem legal. Então, ponto para os dois. Falar agora de solado, difícil comparar, os dois estão aí com menos de 150 km, né? Mas eu acredito que a fila vai ter uma durabilidade um pouquinho maior, né? Esse material do solado aqui, ele está um pouquinho mais alto do que a entressola, né? Do que esse material do EVA. E aqui no Strikefly, o Zoom X ele está na mesma linha aqui dessa borracha aplicada, ele acaba já tendo um pouco de desgaste, então acho que não é tão interessante. Apesar dessa borracha parecer bem resistente, né? Vamos ver. Acho que os dois têm um quesinho assim, já vi bastante gente falar de não ter uma durabilidade tão alta, e varia muito também do estilo da pessoa, da pisada, do peso e tal, e aonde que ela corre, né? Se for usar esses tênis numa pista ruim e tal, um asfalto ruim, acho que eles vão ter uma durabilidade bem mais baixa. Então fica esse quesinho assim de será que vale a pena o investimento, né? Com ponto de solado aqui para o KR5, a gente fica com o placar de 7-6. E vamos dar sequência falando do peso. E, poxa, aqui ponto para o KR5 novamente, 7-7. Tamanho 40, pesou aí menos de 160 gramas. É muito leve. E aqui, nada exorbitante também, né? Um tênis aí de 180 gramas. Cara, tá muito próximo, mas o KR5 um pouco mais leve. É a proposta, né? A fila quis fazer o tênis mais leve que eles já tinham produzido, sensacional, e a Nike veio também com a pegada de trazer a leveza e ser um tênis aí de pancada, né, para 5 e 10 km. Então, é uma diferença pequena, né, mas ponto aqui pro KR5. E falar agora do preço, e 8-7 pro KR5, né? Tênis aí de preço de lançamento dele, 399, acho que agora tá 499. Strikefly 999, né? Então o dobro, né, do preço praticamente. E poxa, teve gente que pegou aqui abaixo de R$300, né? Algumas promoções, bem interessante. O Strikefly, vamos ver aí se vai rolar alguma promoção, mas dificilmente vai chegar nessa faixa, né? Então um ponto pro KR5. Chegamos aí na reta final do nosso duelo, a gente fala agora de amortecimento. E aqui para mim ponto pro Strikefly. Poxa, um tênis que mesmo não tendo essa proposta, fica bem legal de correr, você sente um amortecimento legal. E não que o KR5 não tenha isso também. Os dois têm assim, um conforto legal, mas eu senti mais amortecimento aqui no Strikefly. Então, placar empatado. A gente fala agora de estabilidade, e aqui grande diferença. Acho que talvez o grande defeito assim, da minha sensação de corrida com o KR5 foi a falta de estabilidade dele. Essa placa de torção, não senti
efeito, e aqui diferente, você sente já uma firmeza maior, né, do tênis, tal, ação da placa, ação da entressola. Então para mim aqui, ponto para o StrictFly, questão de estabilidade, 9-8 no placar. E a gente fala agora de conforto e 10-8 pontos para o StrictFly de uma maneira geral. Assim como eu falei que ele parece ter uma sensação de mais amortecimento, o conforto de corrida dele é bem legal, né? Pelo menos para mim que sou um corredor leve, poxa, um tênis assim muito bacana de correr. Repito, sensação de corrida com os dois para mim é bem parecida, foi uma sensação similar, mas aqui tendo um pouquinho mais de amortecimento, um pouquinho mais de conforto e mais estável também. Então, ponto para o StrictFly. E a gente finaliza nosso duelo aqui, dando ponto final também para o StrictFly, questão de performance. Fechando o placar em 11-8, StrictFly vencendo esse duelo. Achei um tênis mais agressivo. A proposta de performance dos dois é nítida, né? De leveza, de resposta e tal. É uma transição de passada rápida, aquela tênis mais pé no chão, mais baixo, muito legal. Mas StrictFly realmente é mais agressivo. Você fica mais seguro correndo com ele. Você, cara, senta o cacete e vai embora. Aqui realmente para fazer mudança de direção, fazer curva, de maneira geral, um tênis que falta um pouco de estrutura, né? Eu tive essa sensação, não que não vale o investimento, né? Poxa, um custo-benefício muito interessante pelo preço, mas nesse duelo de hoje, vencedor StrictFly, 11-8 no placar. E se você tiver sensações diferentes, deixe no comentário para a gente interagir. Já peço mais uma vez aquela força, se ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Se achou legal, compartilhe esse vídeo com a sua galera da corrida. E é isso, vídeo finalizado por aqui. Agradeço demais se me acompanhou, bons treinos, até o próximo vídeo.